E a partir de agora, o Estúdio JR traz para você o conferencista do momento, homem que Deus tem lhe confiado poderosas mensagens, trazendo um grande avivamento espiritual em todas suas apresentações, vidas transformadas pelo poder de Deus, convenções e o derramamento do Espírito Santo, o despertamento da igreja. E para nos deleitar com a palavra divina, ouviremos agora o conferencista Adriano Ribeiro. Como disse Paulo, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e assim estamos para fazer o que apraz o Mestre. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fabiano também, que ele tem dado grande apoio para nós. Deus abençoe nosso pastor Fabiano, por estar sendo benevolente quando se trata da obra de Deus. Deus abençoe a vida do Senhor, a vida de todos os obreiros em Cristo Jesus. Irmãos, sem delonga, abramos as vossas Bíblias do Salmo 68, versículo 20. Salmo 68, verso de número 20. A minha esposa não teve como estar conosco, devido ao momento que chegou o horário, não foi amistoso para ela estar conosco, mas está na paz do Senhor. Capítulo 68, versículo 20, que nos diz: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem às saídas para escapar da morte. Sol se crescente, louvando e exaltando a majestade, a glória, o poder que há em Deus, a presença de Deus estar aqui nessa noite. E eu já senti nessa noite. Você sentiu a glória dele aí? Só os que sentiu, levante a mão e adora e glorifica o nome do Eterno para sempre. Aleluia! Amados, em nossas ministrações acostumamos trazer a palavra de Deus. No entanto, Deus preparar este dia para que nós estivéssemos reunidos e unidos para testificar do poder de Deus, do que Deus faz, do que Deus realiza. E quando Ele determina algo na vida de um ser humano, uma missão, uma tarefa para ele realizar na terra, não há nada deste mundo que possa fazer, que possa impedir o agir de Deus, porque Deus, quando Ele opera, ninguém pode enfrentar a glória que há no nome de Jesus. O que Deus tem a teu respeito vai cumprir em nome de Jesus, porque maior é o que prometeu. Você crê no maior que prometeu é Deus, então adore a Ele, porque a Ele pertence a glória. Maravilha, Deus. O nosso Deus é o Deus da salvação. Jeová, a Ele pertence a saída da vida. Ele tem o poder de determinar ao ser humano a sua vida, a sua salvação, porque a salvação que nós o adquirimos desta vez está na dependência, está no poder, está na grandeza, está na pessoa de Deus. Você crê nessa noite? Levanta a sua mão e glorifica o nome dele, porque nós somos salvos pela sua misericórdia. E isto aconteceu, amados, no ano de 96. Fui acometido de fortes dores abdominais, dores terríveis no meu abdômen. E essas dores eram dores frequentes, que eu não poderia ingerir alimentos, não poderia me alimentar, até líquido eu tomava, mas não poderia, o intestino não resistia. E isto ia acumulando, as dores
e as aflições que estava começando a sentir em mim, em minha saúde. E o meu abdômen estava crescendo a cada momento, ia inchando, aquele negócio terrível, e as dores estavam sempre causando desconforto, porque quando nós somos acometidos de alguma enfermidade que gera dores, deixa um desconforto, um incômodo terrível, e assim, amados, comecei a sentir aquelas fortes dores, e o meu intestino, na verdade, estava passando por um processo difícil. E assim eu fui submetidos a baterias de exames. Eles fizeram em mim aqueles exames e diagnosticaram que eu estava com uma doença por nome vulvo. Esta palavra significa, amados, que o intestino do ser humano, quando ele é acometido desta doença, ele dá um nó, ou seja, o meu intestino, ele deu um nó, ele encheu de ar, e consequentemente este ar fez como que desse um nó no intestino, e assim impedia que qualquer alimento ficasse armazenando no intestino. E nisto, assim, o abdômen ia crescendo, ia inchando, o meu abdômen estava inchado bastante. E diante desses exames, eu não deveria estar na cidade que eu estava residindo, que era a cidade o qual nós viemos de lá, Várzea Nova, chamado Várzea Nova, que é interior da Bahia. Então me tiraram urgentemente para a capital, que é Salvador, Bahia, e lá eu entrei pela emergência, e entrando pela emergência, os médicos já me atenderam imediatamente, me colocaram uma sonda na narina, que essa sonda ela ligava até o estômago. Na ponta desta sonda, eles colocaram um vaso de plástico para que pudesse tirar o que estava dentro, acumulando um líquido verde terrível, fedido terrível, e entrava naquele recipiente, para que pudesse também diminuir a inflamação que estava ocorrendo nas paredes intestinais. E assim eu fui submetido à cirurgia. E nesta cirurgia, amados, foi o momento mais crucial, mais difícil. Na época eu tinha 15 anos de idade. E já com essa fase na idade adolescente, né? Adolescente, não usufruí nem a adolescência. Já passando por este momento, uma segundo a ciência, uma doença perigosa e rara, né? Principalmente em um estado como aconteceu comigo. Então, quando os médicos, a equipe médica, entraram comigo na sala de cirurgia, no balão de oxigênio, todo tipo, médico estava lá, bastante médicos, eu não sei contar quantos foi, mas foi uma equipe boa de médicos estava lá para me atender. E assim fizeram a cirurgia, né? Adormeci, não vi nada, mas eu estava lá. E Deus estava presenciando o meu sofrimento. Estava presenciando aquele adolescente passando por aquela fase difícil da sua vida. Mas Deus é um Deus que tem projeto na vida daquele que Ele decreta algo que Ele quer realizar. Ainda que viemos ser submetidos
alguma enfermidade, alguma cirurgia, algo que vem sobre nós, mas nada pode arrebatar dos planos de Deus aquilo que Ele quer fazer em tua e na minha vida, porque Ele é Deus. Aleluia. E assim me operaram. Já acordei na minha enfermaria, né? Enfermaria é o quarto que chama no hospital. E ali, irmão, comecei a chorar, que não via ninguém, não vi. Meu pai foi comigo, acompanhou, me acompanhou, porque eu era de menor e também tinha que ter acompanhante. E ali estava lá naquele estado, olhando para o meu abdômen, vi naquela primeira vez que eu vi a minha barriga, o meu abdômen costurado, aquela operação terrível, aquele corte. E assim foi chamado meu pai para poder vir até a mim, entrar na minha enfermaria. Irmãos, quando ele adentrou na enfermaria, quando ele olhou para mim, ele mudou de cor. Ele fez. Eu acho que ele pensou, isso aí não tem mais jeito, não. Todo tipo de medicamento estava em mim. Todo tipo de, eu não sei nem o nome daqueles medicamentos, estava ali, todo cheio de medicamentos, soro, tanta coisa que estava, vitamina de todo tipo, irmão. Eles colocaram em mim para que eu pudesse continuar ali, né? Porque eu passei 18 dias sem comer e sem beber nada. Segundo os médicos, se eu comesse ou bebesse qualquer coisa, segundo eles, poderia preparar o caixão. Não poderia beber água. Isso aqui em mim, dentro da gente, é quente e resseca, irmãos, quando você não toma água. Imagina, eu fiquei 18 dias sem beber água, 18 dias sem comer nada. Os médicos disseram, olha, o nome de meu pai era seu Derval, Deus já o levou. Disse, não dê água para ele, não dê nada, porque se ele tomar água, ele não vai suportar. E quando meu pai, nós às vezes ia lavar a boca, ele que lavava, jogava água em mim assim para lavar, me higienizar, né? Lavar a minha boca. Eu tinha vontade, irmão, de tomar água. E naquele momento, a vontade de beber água, isso aqui tudo seco, ressecado. Aí eu digo, mas eu não posso tomar. E se eu tomar, os médicos, o meu pai só, você põe a água na boca, não beba. E assim, irmãos, foi passando, naquele sofrimento, naquele estado difícil. E os médicos chamaram meu pai, conversaram, e meu pai, como é, doutor? E aí agora, o que é que daqui para frente? O médico disse assim, senhor Derval, o senhor quer saber da verdade? Nós fizemos a nossa parte. A medicina fez a parte dela. Os médicos fizeram o que tinha de ser feito. Agora aí, só Deus. Eles desenganaram de mim. Mas o médico chamado Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele estava lá no seu trono de glória, escrevendo mais uma história, Ramachando e Comanai, escrevendo a minha vida, porque Deus, escrevendo a minha história, porque Deus ainda não decretou, ainda não era o tempo de Deus, porque quando Deus tem promessa na vida de um homem, na vida de uma mulher, nada pode parar o agir de Deus. Você crê no poder de Deus, na glória de Deus?
assim, amados, aconteceu. Naquele momento difícil, que olhava para um lado e olhava para o outro, e você diz assim, cogitar, mas o senhor pensava o quê? O que é que você tinha em mente? Irmãos, eu não lembrava de nada. Eu não sabia se eu tinha mãe, irmão, não sabia se tinha ninguém na minha família. Eu não conhecia ninguém, eu sabia que era o meu pai porque ele estava ali na hora. E assim aconteceu, os tempos passando, e eles me deram, foi preciso urgentemente me passar sangue, porque eu tinha que tomar sangue, que perdi muito sangue na cirurgia. Os médicos, segundo seus argumentos, eles disseram que 20 pessoas fizeram a cirurgia, 1 ou 2 escapam, e olha lá se escapar. Porque no estágio que eu estava, principalmente, era um estágio muito raro. Era um estágio muito difícil que estava acontecendo. E assim, irmãos, aconteceu que, enquanto eu estava ali, cheio de medicamentos, cheio de desengano pela medicina, aconteceu o pior. A minha cirurgia infeccionou. Teve uma infecção. Uma equipe médica foi lá, uma médica olhou para mim, me examinou, bateu na minha barriga dizendo: está doendo? E seu Adriano, está doendo? Eu disse: está doendo, doutor. Eu disse: está doendo bastante. E quanto mais você está doendo, é que ele vai para ver se, né, é sangue frio. Aí o médico sai, eles saíram, os médicos. Aí chegou uma médica. Ele disse: seu Aderbal, infeccionou. Nós vamos ter que tirar os pontos. E ela foi tirando os pontos, hein? Tirando ponto. Aí meu pai: e aí, como é que vai acontecer, doutor? E aí agora? Ela disse: agora vai fechar por ela mesma. E o meu abdômen, irmão, literalmente ficou aberto. Eu fiquei todo aberto. Literalmente aberto. Aí estava iniciando o momento mais difícil que eu estava enfrentando. O momento que eu achava que não ia sair com vida. Mas como Deus é a vida, aleluia, como Deus é poder, e tudo está no controle dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus estava velando pela minha vida. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 2, versículo 6 de 1 Samuel, Ana disse: o Senhor é que dá a vida e a toma, faz descer a sepultura e faz subir dela. Ele enriquece e empobrece, exalta e humilha, levanta do pó o pobre e desde o monturo ergue o necessitado, para fazer assentar junto com os príncipes, porque do Senhor é os alicerces da terra. Ele está aí nessa noite. Levanta a tua mão e glorifica o nome dele, porque ele é Deus. Oh, glória a Deus. Ali estava a situação difícil, irmão, que estava acontecendo comigo. Eu pensei: já era.
já me acabei. Não tem mais jeito não. Quando as enfermeiras vinham para fazer a limpeza, o curativo, né, que se fala, aí que era labor, aí que era dor. Porque, irmão, quando elas começavam a limpar com aqueles produtos que tem, até que doía, mas não doía tanto. Mas quando ela pegava aquela gase e enchia de água, água oxigenada, não tem? Aquelas aguinhas que se jogar na ferida você grita de dor. Quando ela pegava, enchia de água oxigenada e colocava dentro da minha cirurgia, irmão, aí eu chorava, eu não falava, irmão, até aí eu não estava falando mais, eu não falava, eu só chorava e gemia. O meu pai do lado da cama, enquanto ela fazia isso, irmão, eu pegava na mão dele e apertava, e as lágrimas jorrando e eu chorando. Pegava na mão dele e naquele momento o coração partido, vendo a cena, o que estava acontecendo comigo. E eu, naquele momento de agonia, sentindo bastante dores, o meu pai ele fazia assim, não era, eu entendo, irmão, não era a ruindade dele, mas eu entendo, irmãos. Quando ele via, pastor, que era o horário dos irmãos das enfermeiras vir fazer a limpeza, ele ficava já na porta da enfermaria, do quarto. Eu só via o braço dele assim. Quando elas vinham, ele, saía, porque ele não aguentava. Porque eu chorava e ele não podia fazer nada. Aí vem ela com a mesma sessão, com a mesma, né? Onde ela ia fazer de novo aquele gesto dela, colocar aquela gasa em mim, me limpar, eu pegava na mão dela, irmão, olhava para o semblante dela e eu, né? Eu falava no meu semblante, não põe não. Não põe não que está doendo, eu estou sentindo dores. E ela, mas é para o seu bem, Adriana, é para o seu bem. É para o seu bem. E assim, irmão, acontecia, chorava, pegava naqueles cobertor e foi muito triste. Foi cena difícil. Foi momentos, irmão, que eu não esperava. Ninguém espera ser surpreendido por uma enfermidade, né? Que a enfermidade ela não vai não antecipa quando vai chegar. Mas Deus estava cuidando de mim. Aleluia. Como cuida de você, como cuida de nós. Aleluia. Deus estava naquela enfermaria contemplando a minha dor e decretando os planos dele a respeito da minha história. Eu creio que ele disse: um dia tu estarás na minha presença lá no Popular, falando do meu testemunho, porque a primeira vez que eu estou contando esse testemunho é aqui na igreja do Popular. Aleluia. Deus, ele marcou este dia, Deus marcou este lugar, marcou este horário, para que hoje você estiver ouvindo o que Deus faz na vida do ser humano, porque ele é poder, ele é glória. Quando ele quer, ele faz, porque ele é Deus. Aleluia. Só os que sentem a presença dele, levanta a sua mão e adore a ele. Aleluia, glória a Deus.
Meu Deus, aleluia. E assim, irmão, foi meu sofrimento. Continua passando. Certo momento chegou 2 médicos com agulha, irmão. Então essas agulhas de crochê, de costurar, fazer crochê, né? Com 2 agulhas daquela, irmão. As agulhas grandes, terríveis, e aquelas agulhonas grossas, não é como essas agulhas normal, grossa, terrível mesmo. E eu olhei assim, eu digo, e começaram a me apalpar, pegando aqui do lado, aqui, tal, aquele negócio. Você sabe, né? Médico não vai mexer na gente, é. Aí eles, com o dedo, colocando o dedo aqui sobre o meu ombro. Aí ele olhou para o outro e disse assim: é aqui. Eu digo: lá vem, lá vem. Quando ele dizer aqui, irmãos, aí ele começou a pegar a agulha e ó, a furar o meu ombro. Irmãos, era uma dor terrível, irmãos, e eu gritando: aí tá doendo, e ele disse assim: tá doendo. Eu coloquei anestesia, ele disse: não, mas tá doendo, estava uma dor terrível, e eles sem dó, irmãos, ó, coisando assim, aquele negócio terrível, o sangue escumando, subindo, e ele batendo, dizendo assim: até manda, né? Não, tá com anestesia. Aí meu pai disse: doutor, como é isso aí? Não, é porque é para furar, ele disse: mas está sem anestesia. E eu gritando, e chorando, e ele... É porque, irmãos, ele estava procurando a veia para pôr o sangue na veia do coração, porque eu tinha que tomar o sangue que eu tinha perdido. E foi aquela cena terrível e tal, e só Deus na causa. Aquele sofrimento terrível que eu estava passando não era outra coisa, irmãos, era o plano que Deus tinha comigo para poder eu testemunhar da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Que cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar, cada um tem um testemunho, cada um tem uma forma de Deus agir na sua vida. A maneira que Deus trabalha na tua vida, aleluia, é uma. A maneira que Deus trabalha na vida do teu irmão é outra. Cada um, Deus tem uma maneira de trabalhar e de agir. Mas, no entanto, irmão, considera-se que Deus é o mesmo. Ele é o mesmo que trabalha na tua vida, trabalha na minha, trabalha na vida dos obreiros. Ele trabalha, ele só tem as maneiras diferentes, mas o Deus é o mesmo. Você crê, levante a mão e adora e glorifica o nome dele. E assim, irmãos, foi indo, né? Eu tinha que ficar 18 dias, 5 meses sem beber nada. Fiquei este tempo. Enquanto eu estivesse com a sonda, eu não poderia comer e nem beber nada. Se eles fossem tirar a sonda e tivessem, se eu fosse ter ânsia, naquele momento eles tiravam, eles colocavam de novo e não removia. Eu só poderia me alimentar depois que tirava a sonda que estava na minha narina. E naquele momento, irmãos, o tempo passa, né? Mesmo sem me alimentar, mesmo sem beber, mas Deus, Ele estava ali me alimentando com o seu poder. Aleluia. Deus é que alimenta, irmãos, a sua vida. Glória a Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de todo o poder de Deus. E Ele está aqui nessa noite. Deus é na tua vida, irmão. Ainda que falta os recursos, mas o recurso de Deus está chegando nessa noite. Ainda que os recursos humanos falham, Deus chega e diz: eis-me aqui para te dar vitória. Aleluia. Os irmãos iam lá, oravam por mim, faziam a oração e oravam, irmãos. Eu sentia bem, né? Eu sentia diferente. E uma certa feita chegou
uma irmã lá cheia do Espírito Santo, e começando a orar por mim. Irmãos, ela foi tomada em mistério. Eu não sabia o que era mistério. Eu nem conhecia Deus. E começou a falar em línguas e profetizar: eis que tu vai para um lugar, uma cidade que tu jamais foi na tua vida, e tu vai ver uma cidade de ouro e cristal, e vai ser coroado. Eis que tu vai visitar este lugar, e falando mistério, e falando a cidade, uma cidade linda, uma cidade gloriosa. Eu pensei, eu cogitei comigo, então eu vou morrer. Mesmo sem saber quem é Deus, né, irmão Lázaro? Mesmo sem saber quem é Deus, irmão, nessa hora aí, a pessoa vai deduzir o quê? E assim a irmã entregou a profecia, foi embora. E eu continuei lá. Irmãos, quando eu estou pegando um pezinho, quando eu estou sofrendo ali, passando a situação difícil, porque não foi fácil em momento nenhum. Mas quando Deus está conosco, quando Deus ele tem um plano, irmão, a pessoa pode estar no estado que for, mas quando ele está passando por situações como esta, aleluia, a presença de Deus ameniza. A presença de Deus oculta mais a enfermidade, a dor, e nós passamos a receber o conforto e o consolo de Deus. Só os que sentem o consolo de Deus, o conforto, levante a mão e glorifique o nome eterno dele. Foi difícil o que aconteceu, mas no entanto, irmão, resumindo, nós estávamos, quando eu cheguei, o momento que poderia me alimentar, quando tirou a sonda, eu fiquei feliz. Mesmo no estado daquele, mas eu fiquei alegre. Olha, tirou a sonda, agora tá bom. Irmãos, quando eu estava me alimentando, comendo, tomando água de coco, um mingauzinho, né? Porque lá no hospital você vai comendo, tomando logo esses alimentos líquidos, né? Para depois você passar para a parte mais forte. Quando eu estou me alimentando, recebendo, um alimentozinho e tal, aí chega um rapaz lá, um cirurgião, ele diz: olha, ele vai ter que fazer um exame. Vai fazer um exame, não toma nada. Amanhã, ele não pode comer nada, vai fazer um exame aí, porque... Irmãos, aí foi. Quando foi no outro dia, levaram um alimentozinho lá, uma merendinha, um suquinho, um pão. E lá eu estava, eles me pegaram, me levaram. Meu pai, aguardei tanto no elevador, para nós chegar na sala de tirar os exames, fazer os exames, irmão, que na hora que o meu pai me pegou no braço e subindo escada, e o elevador deu problema no elevador, e aí o meu pai teve que me pegar nos braços e me levar, subir as escadas, porque eu não aguentei, desmaiei. Eu tive um desmaio na hora ali. E aí, irmãos, fizeram os exames. Pronto. Quando fizeram os exames, veio outro médico e disse: Seu Aderbal, nós precisamos fazer outra cirurgia. Meu pai segurou na parede e disse: pronto, isso aí não tem mais jeito não. Me levaram. Deu um problema na cirurgia. Aí eu só vi no corredor meu pai lá. Ele pegou na minha mão. Eu olhei para ele, olhou para mim.
com semblante caído, chorando. Eu só vi o meu pai desaparecendo enquanto eles estavam me levando para aquela cirurgia, para aquela sala de cirurgia. O pesadelo não tinha passado ainda. Parecia um sonho que não tinha mais fim. Parecia um pesadelo que eu queria acordar dele, mas eu não tinha como acordar dele, porque era real. Mas porém, o Deus o qual estava ali, está aqui, e Ele me trouxe, Ele te trouxe aqui, Ele é real também, Ele estava lá, e Ele tinha um propósito na minha vida, para a glória e para a honra do seu santo e eterno nome. Aleluia. Só os que creem, levante a mão e adora o nome do Senhor. E assim, irmãos, fizeram a cirurgia em mim. Voltei para a minha sala, para a minha enfermaria. Meu pai estava dormindo, meu pai chegou, né? Olhou para mim lá naquela cama, naquela enfermaria, naquele leito, e ele tocou em mim, né, para ver se eu estava vivo, né? Eu adormecido, cheio de, né? Anestesia, tudo, né? Implica tudo, né? A enfermidade, tudo, a doença. Quando ele tocou em mim, que ele ouviu minha voz, ele ouviu eu dar um sinal, né? Na verdade, que eu não falava, mas eu dava sinal e gesto, né? Quando meu pai queria alguma coisa, eu fazia o gesto, coisa, ele já entendia já a minha linguagem. Aí aconteceu que o tempo foi passando e teve um momento também, a falta de oxigênio que faltou lá na minha assistência, faltou, irmão, porque quem é operado de cirurgia, qualquer cirurgia, tem que ter uma atenção muito melindrosa, né? Muito cuidadosa no sentido medicinal, tem que estar ali, né? Alguém, e naquela hora, eu pensei, agora é a minha vez. Me faltou oxigênio e eu procurando, porque eu tinha que pôr oxigênio no outro lado da narina, tinha que ter oxigênio para mim ir me mantendo ali, né? E meu pai correu ali, procurou as enfermeiras, enfermeira, corre aqui, tá morrendo ali, meu filho tá morrendo, vai lá, corre lá. E quando ela chegou lá, eu naquele momento terrível, lutando ali, irmão, passando aquela situação, aquele sofrimento. Aí chegou, colocou o oxigênio. E assim, irmãos, foi momentos difíceis na minha vida que eu passei. A história marcada de sangue, marcada de dor, marcada de tristeza, marcada de trajetória difícil que eu percorri em minha vida, passei na minha vida. Mas o Senhor estava lá para me dar a vitória, para me fazer um milagre na minha vida, porque Ele é Deus. Ele não desiste da sua vida, irmão, Ele não desiste de você. Quem desiste de Deus é o homem, mas Deus nunca desiste dele. Deus sempre fez presente na história do homem. Deus sempre é presente na tua vida. É por isso que esse Deus merece a nossa glória, o nosso louvor. A Ele pertence toda adoração, toda glória, toda honra, todo louvor. Você crê nessa noite? Só os que vierem adorar, levanta a sua mão e glorifica o nome do Eterno. Oh, aleluia, Deus. E assim aconteceu, o tempo foi passando, eu fiquei uns 2 meses, não sei, 1 mês, 2 meses, mais ou menos, para internado. E aí, irmãos, o meu pai foi, porque ele estava sofrendo ele, sofrendo também comigo, sofrendo, e ele também tinha pesado 10 quilos, ele ali, sempre que eu precisava, ele estava ali para me atender. E aí, irmãos,
pediram uma transferência para transferir para a cidade do interior. Aí foi comunicado com os médicos. O médico comunicou com o hospital que ia me receber. E o hospital disse: pode mandar, porque tem vaga. Aí me mandaram. Porque, irmãos, essa segunda cirurgia que eu acabei de falar, eu usava, né, uma colostomia. E as minhas necessidades fisiológicas era por ela. Eu usava bolsa, né? Então, eles tiraram 20 centímetros do meu intestino, porque o Volvo, ele dá o nó intestinal no intestino, e aquele nó, então, eles cortam a parte ruim, joga aquela coisa fora, e vai e coloca, e faz isso, coloca uma colostomia, uma colostomia, para que até que venha restaurar o restante do intestino. Então no intestino é a base de alças, né? Eles colocaram alças de borracha lá, de madeira, uma coisa assim. Eles fizeram, né, todo o seu trabalho, porque é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia complicadíssima. Então assim aconteceu, os médicos ligaram, e aí tudo bem. Eles disseram que tinha, né, que tinha a vaga. E quando eu chego lá na cidade, né, quando eu chego lá para entrar, para me internar, a diretora do hospital disse que não tinha mais vaga. Disse que não tem mais vaga. Aí o médico, nós estávamos na sala com o médico disse assim: senhor Aderbal, não tem mais vaga. Então o erro foi de quem? O hospital que não reservou a vaga. Então o médico disse assim: é isso, Aderbal, porque voltar para lá não podia. Então naquele momento meu pai, o médico disse assim: senhor Aderbal, aí então o senhor vê, se o senhor quiser assinar um termo de responsabilidade. O meu pai queria, então, já que não estava tendo vaga, né? Então eles me liberaram e eu fui para casa, por irresponsabilidade do hospital. E naquele momento, irmãos, enquanto eu estava em casa, com a cirurgia ainda aberta, com essa bolsa do lado, e passando aquela situação de amargura na minha vida. Quando foi um dia, eu, naquele momento, sentado, irmão, pronto, aí, quando eu ia para cair, a minha mãe me pega e põe na cama. Quando ela me pôs na cama, irmão, só veio a minha mão estava assim, virou de um lado assim, cruzou. Eu dei três respiração profunda e aí minha mãe começou a chorar, minhas irmãs começaram a chorar, se prantear, assim, morreu, pega a vela, morreu, pega a vela, porque ela não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Mas hoje, irmão, não, a nossa luz é Jesus Cristo Nazareno. Não precisa de iluminação natural. Jesus é a luz da igreja. Jesus é a nossa luz. E nós somos a luz do mundo e sal da terra. Glória a Deus. E aí aconteceu que eu voltei, né? Porque eu tinha que ter uma atenção muito cuidadosa. Né? Momentos que minha mãe não poderia, irmãos, é porque a assistência que eu deveria ter era médica, era no hospital. Era eles que tinham que me cuidar. Quando eu estava ali, naquele momento, a minha mãe e meu pai, todos coitados, em desespero, em angústia, porque eu estava passando por aquilo, porque não é fácil uma mãe, né, e um pai assistir o seu filho passando por uma situação daquela. Em meio disso tudo, irmãos, eu estava vendo eu mesmo, eu pensei,
eu disse para mim mesmo, eu pensei para mim mesmo, com Deus: meu Deus, eu estou sendo o problema de tudo. Eu estou sendo esse problema aqui. É eu que estou causando tudo isso. Minha família está sofrendo por causa de mim. Meus pais não dormem por minha causa. Minha mãe chora por mim, por a minha causa. O problema sou eu. Sou eu que estou gerando. Eu pensei, irmão, eu não falei para ninguém. Eu só pensei. E naquele momento eu pensei e falei com Deus. Eu disse: Senhor, me tira dessa vida. Eu não estou mais aguentando tanta dor. Eu não estou mais aguentando essa situação, mentira. E naquele momento minha irmã começou a chorar. Meus irmãos começaram a se prantear, porque eu estava passando por aquela angústia, por aquele sofrimento. Mas Deus ainda tinha vida para a minha vida. Deus ainda tem esperança. A esperança não morreu. A esperança da igreja está viva. Aleluia, Deus. Só se crê que a esperança está viva. A árvore cortada pela raiz, ainda há esperança para ela, disse Jó. Mas ainda que a tua árvore seja cortada pela raiz, ainda há esperança, porque Deus é a esperança maior. No entanto, Deus continuou me mantendo. Fui para o hospital. Fiquei lá, esse hospital da cidade, cujo nome eu falei agora, é Vargem Nova, interior da Bahia. E ali eu fiquei. Irmãos, quando eu lia a palavra de Deus no Novo Testamento, o povo dizia d'água, mas quando colocava aquela pomadinha abençoada, mas queimava. E queimava, às vezes as pessoas iam, irmão, me visitar. Eu estava lá de joelho, cobertinho assim, com o cobertor por cima e lá, assim, parece que estava orando. O povo chegava assim para me olhar, porque eu estava, naquela situação, porque eu tinha que ter uma posição para dormir. Eu não poderia dormir em qualquer posição, porque se eu dormisse desse lado, iria afetar a cirurgia aberta. E se eu dormisse do lado de cá, também ia machucar. Então tinha que ter uma posição, era terrível. Tinha que ter uma posição certa para dormir. Então, resumindo, irmãos, um dia de quarta-feira, eu tomo um banho abençoado, volto para o meu leito e começo naquele momento a ler o Novo Testamento, a palavra de Deus. E quando eu começo a ler, eu sinto um peso na minha cabeça. Até o momento eu aguentei, mas o segundo, irmão, comecei a adormecer. Era como se uma mão chegou assim na minha cabeça e colocou assim, e eu naturalmente dormi. Quando eu durmo, eu me encontro agora em um deserto que não tinha ninguém. Aquele deserto estava uma calmaria, uma calmaria naquele ambiente. E eu estava lá, vestido com roupa normal assim mesmo, natural. E quando eu olho para o alto, eu vejo uma janela abre no céu, uma janela de luz abre no céu. Aquela janela. E naquela janela aparece um ser, um varão. E aquele varão com voz de trovão, com voz dele dava eco na terra. Eu coloquei a minha mão sobre o meu rosto, porque era um raio muito forte, forte igual o sol, mais forte ainda, porque resplandecia sobre o meu rosto. E naquele momento ele disse: filho, vem para cá, que eu preciso falar contigo. Você crê quando Deus fala? Aleluia, levante a mão e adore a Ele. Eu levantei do meu lugar e naquele momento ele pegou a sua mão, como um regente, ele pegou a sua mão
levantava a sua mão. Quando ele ia levantando, eu ia subindo, ele ia levantando, eu ia subindo. Cheguei lá, já com as vestes compridas, com um laço no meio, aquelas vestes, né, limpas que eu estava. E eu olho para um lado, olho para o outro, só glória. Era o cumprimento da profecia, porque quando Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel, Ele é Deus. O que Ele fala a teu respeito vai se cumprir, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquele momento começa a surgir um pé, né? Outro, as mãos balançando, né? Comecei a ver, apresentando até a mim aquele homem de branco, cabelos brancos, né? O seu semblante cheio de glória, cheio de majestade. O seu rosto era como da cor como água mineral, alvo, limpo, puro, que refletia santidade, amor, pureza, glória. O Deus da igreja é cheio de glória. O Deus da igreja é cheio de glória, de poder. O Deus da igreja é cheio de poder e de glória. Você crê e sente a glória dele aí? Levante a mão e adora o nome dele. Quando eu olhei para ele, irmãos, com aquela mão furada, e o seu crânio aqui, ainda havia cabelos que estavam ali, enterrado ali. Eu não sei como ele apresentou a mim dessa forma. Eu sei que o que ele sabe é de tudo, né? E naquele momento eu prostrei diante dele. Ele pegou sobre as minhas mãos, na minha mão, me ergueu, e eu disse: Senhor, o que é isto que o Senhor passou? Naquele momento ele disse: olha, veja, levantou as suas mãos para as nuvens. Ele saiu como um raio da sua mão, um relâmpago, bateu nas nuvens, as nuvens se abriu de um lado, abriu de outro, e um grande telão apareceu na frente. Ele diz: agora veja, e se ausentou, irmão. E eu vi ali naquele momento Jesus perante Pilatos, Jesus levando a cruz para o Calvário, Jesus no Calvário, resumindo, ele mostrando a trajetória dele, a morte dele, o sacrifício. Jesus lá na cruz, rendendo o Espírito, o túmulo vazio, Jesus ressuscitando. Porque naquele dia Deus estava me mostrando, Jesus estava me mostrando que Ele morreu para salvar a humanidade. Ele morreu pela igreja, Ele salvou a igreja do mundo. E a igreja está aqui nesta noite adorando a Ele. Só os que creem, levante a mão e adora o nome eterno do Senhor. Naquele momento, irmãos, que eu vi aquela cena, agora o Senhor disse: agora você vai passar por isso aqui. Quando eu olhei, irmãos, eu vi lá embaixo havia um fogo vermelho, bem vermelho. Aquele fogo terrível, aquela chama, aquela labareda vermelha, e um lado assim cheio de espinhos, aqueles espinhos, não é uns espinhos como aqui na terra, era espinho terrível mesmo, espinhos grandes, né? Não era natural, era espiritual. E ele disse assim: passe. Eu digo: como eu vou passar por isso aqui, Senhor? Eu pensei comigo mesmo. Eu digo: se eu passar aqui naturalmente, eu vou cair e vou morrer, porque eu estou com uma cirurgia. Naquele momento, irmão, ele só disse: confie em mim, passe. E eu passei pelo fogo, passei pelos espinhos, nem me furei, nem me queimei. Naquele momento ele me abraçou, eu abracei ele, eu chorei, e naquele momento ele colocou sobre mim uma coroa, aleluia, e cumpriu o que diz a profecia. A palavra de Deus é fiel, irmão. Tem uma coroa preparada pela tua vida. Não pare, não dê atenção para os que estão contra a tua fé, a tua salvação. Creia no Senhor, creia nele, porque será salvo tu e a tua casa, e o nome do Senhor será glorificado. Para resumir, irmãos, ali estava naquele momento, ele pegou na minha mão, a gente voou. Eu não voava sozinho, eu não flutuava sozinho, era só se ele pegasse na minha mão. Aí nós flutuamos, chegamos em um jardim onde tinha uma árvore lá, estava recanteada aquela árvore, estava
reservada lá, guardada. E eu disse: Senhor, que lugar é esse aqui? Ele disse: este, meu filho, foi o lugar onde eu coloquei os primeiros seres humanos na terra, Adão e Eva. Mas eles ouviram a voz do diabo e desobedeceu a minha voz, desobedeceu o que eu falei para eles. Então eles comeu do fruto proibido, aquele fruto que você está vendo lá, que ele está guardado, está, né, que ninguém pode ir lá. Este é o fruto proibido. Ele não me falou que fruto era, ele disse que era o fruto proibido. E naquele momento eu lembrei que na minha casa, irmãos, a minha irmã estava doente com asma. A minha mãe tinha me comentado. Eu via ela com aquela doença de asma terrível, né? Aquela doença, a pessoa começa a faltar o oxigênio, aquele negócio todo terrível. E eu olhei para ele e disse assim: Senhor, a minha irmã está doente. Ele levantou a mão e disse: eu irei curá-la. Irmãos, quando a minha mãe vai dormir, apaga as luzes e vai dormir, quando ela vai colocar a cabeça no travesseiro da cama, naquele momento acontece um resplendor dentro de casa. A minha mãe se assusta e diz assim: Aderbal, meu pai chamando: Aderbal, levanta. O que foi que aconteceu? Parece que a Adriana morreu. Como assim? Foi. Eu vi a casa resplandecer de uma luz aqui. Era ele que estava indo lá. Era a presença de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Enquanto ele estava lá no arrebatamento, ele estava indo lá levar a cura. Aleluia! E até hoje a minha irmã é curada, não sente mais nada, porque Deus curou, Deus restaurou, Deus levou o milagre. Deus vai levar o milagre na tua casa. Deus vai levar o milagre na tua casa. Você é o milagre. E assim aconteceu que minha irmã recebeu a cura, já está curada. E assim ele me pegou a mão novamente, me levou para o lugar e me mostrou anjos, né? Aqueles anjos, aqueles cânticos. Eles começaram a cantar, a louvar a Deus, o Senhor, glorificar o nome do Senhor. E ele disse: um dia você vai vir para este lugar cheio de glória. Ele me mostrou uma cidade, irmão, de ouro e de cristal reservada. Eu olhei aquela cidade linda, bela, cidade que aqui na terra você não encontra uma cidade daquela não, porque é cidade cheia de glória, cheia da presença do Senhor, porque Ele mora lá, porque Ele está lá. E eu disse: que lugar é este, Senhor? Ele disse: este lugar é um lugar reservado para um povo, o meu povo, o povo que glorifica a Deus, o povo que exalta a Deus. Portanto não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele tem morada para a igreja, Ele tem moradia para a sua igreja. Levante a mão e adore só os que creem. E aí, irmão, quando passou aquele momento, o Senhor, eu disse: Senhor, vou fazer uma cirurgia. Eu ia fazer mais uma cirurgia, e essa aí não era só colocar de volta o que, né, a colostomia. Naquele momento ele disse: você não creu em mim? Só. Ele falou. Aí agora, irmão, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e eu deitei ali. Ele pegou um pedaço de nuvem lá, colocou na minha cirurgia, furou o seu dedo, colocou 3 pingos de sangue no na cirurgia e fechou. E assim eu me levanto, e agora naquele momento ele levanta a sua mão cheia de glória. A presença do Senhor é uma presença magnífica, cheia de glória. A igreja vai ver Ele assim como Ele é. A igreja está esperando o arrebatamento dela. Ela está ingressada neste dia. Você está? Levante a mão e adora o nome do Senhor. Naquele momento a voz dele como um trovão disse: a paz esteja convosco. E naquela hora, irmão, comecei a ver o rosto de Jesus desaparecendo. E eu comecei a voltar, porque eu não queria sair dali. Eu disse: Senhor, quando eu falei Senhor, ele disse assim: a paz esteja convosco, como uma voz de trovão.
Aquele momento eu voltei para o meu lugar, aleluia, cheio de alegria, cheio de felicidade, porque eu vi o próprio Senhor da glória, o Deus da igreja, o Deus da igreja, o Deus da igreja. É por isso que a igreja glorifica, adora, exalta, porque Ele é o Senhor dela. Só os que creem adoram o nome dele. A enfermeira ia me limpar ali naquele momento, ia fazer o curativo. Quando ela olha, irmão, que começa a olhar na minha cirurgia, ela disse: Adriano, como é que aconteceu aqui? O que acontece aqui? Você mexeu, aleluia, os curativos, irmãos, os paradrapos estavam abertos um pouco até no meio da cirurgia. Aquilo ali só tira só com produtos, só com medicamentos, tira, remove aqueles paradrapos. Ela disse: Adriano, você mexeu aqui? Quando ela falou isso, eu lembrei, foi quando ele tirou e colocou. Ali foi o poder curador, ali foi o poder de Deus. O poder de Deus está aí. Levante a mão e adora, porque Ele é Deus. Eu fui novamente, fiz a cirurgia. E aí, irmão, fiz na terça-feira, quarta, quinta-feira já estava andando no corredor, aleluia, aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, meu eterno Senhor, através do testemunho, irmão. Se eu não tivesse passado por esta fase, eu não poderia estar aqui hoje, mas hoje estou aqui, hoje estamos aqui, através da graça de Deus, porque um dia Ele se aprove de nos salvar, através do seu sangue. Só que sendo o sangue dele, levante a mão e adore o nome dele. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é
Senhor.